Bem, eu preparei essa demonstração do sistema Clavix Enterprise, que é um software para gestão de pequenas empresas. E eu vou mostrar um pouquinho das funcionalidades dele. Essa aqui é a tela inicial, nós temos aqui o logotipo do cliente, aqui à direita o logotipo do usuário que está logado e aqui um logotipo da Loureiro, que é a empresa de software que produziu. Quando você entra no sistema, normalmente tem esse newsletter aqui que traz algumas notícias, você pode passear aqui por ele, e isso aqui muda de tempos em tempos. Se você não quiser ver, você clica aqui. Aqui nós temos um menu que funciona por abas, então ele é bem simples, cada aba aqui tem um módulo, né? Um certo número de aplicativos em cada um deles, e aqui você tem um painel. Tá? Então nós vamos começar aqui pelo módulo de contas, que alguns sistemas chamam isso de módulo de terceiros. Aqui eu tenho os cadastros de clientes, tenho os cadastros de fornecedores, de prestadores de serviço e todos os outros cadastros de representantes. Podemos ter um cadastro também de locais de estoque, contas bancárias, funcionários. Tá? Cada um desses cadastros é completo. Você pode gravar os dados básicos da pessoa, pode colocar também os dados como endereço. Aqui tem alguns que não tem esse endereço. Vamos pegar aqui um que tem endereço. Tá? Aqui temos um cadastro com endereço. E aqui os dados comerciais, dados de entrega, dados configuráveis. É interessante, aqui nesse caso desse banco não tem, mas são informações que a gente pode pôr. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Eu vou clicar aqui no cadastro de clientes e vou colocar alguns campos configuráveis. Então, eu vou colocar aqui o time de futebol da pessoa. Vai? Qual o time que a pessoa torce, né? Pode colocar qualquer coisa, né? Se a pessoa, por exemplo, é VIP, eu quero saber a data de casamento. Então tem algumas opções que eu tenho aqui. Eu faço isso aqui. Quando eu venho aqui no cadastro de clientes, então vou selecionar esse cliente aqui, venho aqui em dados configuráveis e aparece o espaço para eu digitar essas informações. É para você colocar algumas informações que originalmente não tem no cadastro. Depois aqui eu tenho os cadastros de contato. No caso de pessoa física pode ser esposa, filhos. No caso de pessoa jurídica pode ser a secretária, pode ser o comprador. Depois eu tenho aqui uma aba de texto para eu poder escrever um texto qualquer para dizer algum histórico, alguma coisa. Então eu tenho aqui o completo. Aqui eu vou colocar um endereço para esse cliente. Ele não tem aqui, então eu vou colocar aqui 024 05 001. Tá? Bem, ele vai me trazer aqui um endereço. No caso aqui eu coloquei o endereço da própria Loureiro. Tá? Fica na rua Augusto Tolle, 875, sala 62. E ele já preencheu os outros dados, inclusive os dados de endereço fiscal. Feito isso aqui, eu posso clicar aqui em Ver Mapa e ele já entra dentro do Google e me traz. Aqui ele está localizando agora aqui no Google. Pronto. Localizou, trouxe aqui e trouxe inclusive aqui uma visão do Google Street, tá? Para eu poder ver aqui o endereço. Isso aqui é interessante, está demorando um pouquinho para carregar, mas isso aqui é interessante. Pronto, isso aqui é o prédio, isso aqui é onde fica a Loureiro. Tá? Vamos voltar lá para o sistema. Tá? Para eu poder localizar um cliente, saber onde ele está e tudo. Depois eu tenho aqui o cadastro de produtos. É um cadastro de produtos bem completo, ele tem uma série de informações e dados gerais, como classificação, grupo, subgrupo, fornecedor, peso. Depois eu tenho alguns dados complementares, como o código de barras, se ele aceita quantidades inteiras ou fracionárias, enfim. Depois eu tenho os dados configuráveis, que segue a mesma filosofia, só que é num lugar diferente. Eu venho aqui em parâmetros, campos configuráveis, e vou colocar aqui quem é o designer do produto. Tá? Eu posso colocar outras informações aqui se eu quiser, mas eu quis colocar só essa aqui. Então vamos achar esse cabo aqui e vamos ver aqui campos configuráveis, quem é o designer. E aí eu posso preencher e eu tenho espaço aqui para bastante campos adicionais. Aqui os dados fiscais para emissão de nota fiscal eletrônica. Aqui eu tenho engenharia, onde eu posso colocar, quando for o caso, quais são os componentes, produtos ou serviços
que é o que eles chamam em inglês da Bill of Materials, né? Que é a lista de materiais, a gente chama isso de engenharia. E uma série de outras opções, como combo para restaurantes, texto livre, opções, conexão com a loja virtual. O sistema pode conectar com uma loja virtual. Nós temos vários clientes, eu vou mostrar aqui um exemplo de uma loja virtual que foi criada pela nossa equipe, nós temos um designer para isso, e essa loja virtual está integrada com o nosso sistema. Tem várias outras, tá? Além dessa, tem várias outras lojas virtuais que nós criamos e que você pode ter a sua vinculada ao seu sistema. Tá? Uma ficha técnica digital, uma ficha em PDF, tem outras informações aqui. E aqui uma série de classificações de grupo, subgrupo e tal. Tem uma coisa muito interessante que é a questão da gestão de perfis, onde eu vou dizer o que cada usuário pode ou não pode fazer. Então eu crio um perfil para vendedor, um para caixa, um para estoque, posso criar quantos perfis eu quiser, e aí eu venho aqui e vou dizendo, tópico a tópico, o que esse usuário pode ou ele não pode fazer. Depois eu venho aqui no cadastro de usuários, vamos achar aqui o cadastro que eu estou logado, que é o cadastro Loureiro, eu estou como administrador, multiempresa, quer dizer, eu poderia acessar mais do que uma empresa, ou, desculpa, aqui não está ligado multiempresa, eu só tenho acesso à Alta Vista. Se eu clicar aqui em multiempresa, eu posso selecionar e entrar na empresa que eu quiser. Isso é uma coisa legal, porque o sistema é multiempresa. E aqui eu também associei o perfil de administrador a esse usuário. Então eu estou dizendo, esse usuário é administrador, o administrador pode fazer tudo. Mas eu tenho outros usuários, como por exemplo aqui vamos escolher um outro aqui. O Danilo aqui, ele está como vendedor. Então ele vai ter as restrições de vendedor. Então algumas opções talvez apareçam invisíveis ou com aquela marquinha cinza que não dá para você fazer nada. Depois aqui eu tenho o módulo de vendas, tenho pedido de vendas, as vendas. Depois eu tenho o módulo de compras, também eu tenho compras, pedidos de compra. Tem um módulo de estoque que permite administrar vários estoques, fazer consignações, transferências de um estoque para outro, transferências entre uma empresa e outra. E aqui um bom módulo de inventário para você fazer conferências e de repente ajustar pelo físico. Tá? Isso tudo pode funcionar com um código de barras, digitando manualmente ou usando a tecnologia do RFID, que é a etiqueta de radiofrequência. O sistema já está pronto para isso. Depois eu tenho aqui todo o módulo financeiro. O módulo financeiro é interessante porque ele tem um painel que me diz tudo o que está acontecendo. Quanto que eu tenho de caixa aqui, essas informações não são verdadeiras, né? Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Tem aqui contas a receber e tudo, mas esse aqui é um banco de testes. Aqui eu tenho um painel de tudo que tem de contas a pagar, contas a receber, despesas fixas, despesas periódicas, tá? E eu tenho outras telas, por exemplo, se eu quiser ver o contas a receber, eu posso vir aqui, vamos pegar tudo que eu tenho aqui em aberto. Pronto, deu muita coisa, não vou pedir para calcular os totais para não demorar muito. Mas aqui eu posso localizar o contas a receber do sistema. Eu tenho contas a pagar, eu tenho acertos que eu posso fazer, pagamentos, recebimentos, tenho um plano de contas completo. Então eu posso ter aqui a questão de ativo, passivo, eu vou abrindo aqui conforme a minha necessidade. E eu posso configurar esse plano de contas também. Isso é uma coisa muito legal. Tá? Uma outra coisa interessante que o sistema tem são outros módulos, como gestão de contratos de pagamento periódico, por exemplo, para quem... O caso da própria Loureiro, né? Nós temos cobrança de mensalidades, então eu venho aqui e cadastro quem são os contratos que eu tenho mensalmente. Programas de fidelidade, tá bom? Não está ativado nesse banco, mas eu posso ativar, colocar uma tabela de resgates, colocar alguns parâmetros, quanto que vale um ponto, tal, e procurar o extrato de pontos do cliente, de forma que você pode estabelecer um programa de fidelidade. Aqui o módulo RFID, um pequeno ponto eletrônico e aqui a comunicação com a loja virtual. Também a gente tem ferramentas de backup, saber quem são os usuários que estão online, atualizar a versão do sistema automaticamente e aqui um pacote de vídeos e documentos de ajuda, além de um canal no YouTube, de forma que você não fica desassistido. O sistema tem vários relatórios disponíveis, tem um aqui que a gente chama carinhosamente de X-Tudo. Deixa
eu pegar aqui um tempo grande. Pronto. Ah, eu não tenho venda nesses últimos meses aqui, mas eu tenho venda no período. Por que eu não tenho venda nos últimos meses? Ah, porque eu escolhi um período meio longo. Vamos escolher um período um pouco mais curto. Vou colocar aqui no período de vamos ver se vem alguma coisa agora. Tá, veio alguma coisa, eu tenho aqui alguns meses de faturamento, quanto que deu no período que eu escolhi, e aqui outras informações, como distribuição de estoque por grupo, em quantidade, em valor, melhores clientes, melhores fornecedores, modelos mais vendidos, distribuição das peças por faixa de preço. Isso, além de um poderoso gerador de relatórios, que está aqui, que me permite criar o relatório que eu quiser. É claro que a gente faz isso para vocês, né? Quando um cliente adquire o sistema, normalmente ele adquire um pacote de criação de relatórios. Isso a partir de 5 usuários já é gratuito. Tá? Então aqui eu posso selecionar um período, ele vai me dizer aqui uma curva ABC de produtos, e aí você pode criar vários relatórios. Deixa eu ver aqui, vou pegar um mês que eu tenha algum dado. Esses dados são de demonstração, né? Mas aqui eu tenho o quanto que rendeu, qual foi a lucratividade dia a dia, o total do mês, a margem de vendas. Então eu posso criar relatórios, eu posso criar gráficos aqui, mapas de lucratividade, e eu posso vir aqui e desenhar esses relatórios livremente. Tá? Tem um módulo aqui, se você não gostar, você pode alterar, de repente, sei lá, a cor disso daqui, em posição, e para quem tem algum conhecimento técnico, pode inclusive mudar a fonte do relatório. Mas não é alguma coisa que você precisa se preocupar, porque a área de suporte da Loureiro faz isso para você. Tá? Então, uma vez que você adquire o sistema, você só fala, olha, eu quero um relatório assim, faz lá um rascunho para a gente em Excel e nós fazemos o relatório para você. Tá? Então esses são os módulos principais que tem aqui no sistema. Tá? Tem um módulo interessante também, que é os alertas do sistema. Aqui no caso não tem nenhum alerta, então eu vou colocar aqui um alerta de aniversariantes. Tá? Então eu vou colocar aqui, select, from conta, não precisa se preocupar com o que é isso. Aqui eu coloquei todos os clientes, e aqui eu vou dizer quais são os perfis que podem ver esse alerta. Tá? Eu faço isso aqui, e se eu fizer um login de novo, tá? Vai aparecer aqui um alerta de aniversariantes. Tá? E eu posso ter alertas diversos, de títulos vencendo, de pedidos, de clientes que não são contatados há um certo tempo. Então o sistema é muito completo, tem muitos recursos. Além disso, tem um saque, que me dá aqui os chamados, quais são os chamados que estão pendentes, quais que estão atendidos, reclamações de clientes que ficam documentadas. O sistema tem uma capacidade de armazenamento muito grande, nós temos clientes que ultrapassaram 6 milhões de transações, ele pode integrar várias empresas, né? Aqui nesse banco só tem uma empresa, mas eu posso criar aqui e agregar quantas empresas eu quiser. Posso ter uma franquia com 1.000, 2.000 empresas. O sistema aguenta isso em termos de volume de dados e aguenta em termos de arquitetura. Você pode colocar, por exemplo, toda uma rede de franquias ou uma rede de lojas, interligar a loja com a fábrica. Tá? Então essa aqui é uma visão básica do sistema. Tá? É uma visão assim por alto, para mostrar o que esse sistema é capaz de fazer, e ele é muito simples de usar, muito rápido, e tenho certeza que você conhecendo vai gostar muito.